Como eu estou fazendo para crescer minha equipe e os erros que eu cometi que você não pode cometer? Fala galera, tudo bem? Meu nome é Murilo. Eu estou trazendo alguns vídeos no canal documentando cada etapa que eu estou tendo, o que eu passo, o que eu já passei criando alguns negócios. Sou apaixonado por negócios e recentemente eu entrei numa etapa que eu entendi que sozinho eu não vou chegar longe. Então a gente precisa de ajuda, a gente precisa de pessoas. Não é sobre o quanto você é bom, mas sobre o quanto você faz as outras pessoas serem boas. E isso tem causado algumas dificuldades que eu não tinha enfrentado antes. Como, por exemplo, como saber a pessoa que vai entrar para o time, como saber escolher essa pessoa, como saber a pessoa que eu preciso para isso. Eu estou enfrentando algumas dessas dúvidas nesse momento atual. E eu já tive alguns aprendizados que eu queria passar aqui para vocês hoje. Um deles é, por exemplo, a gente tem que testar para ver se funciona antes. A gente, por um erro, por não fazer um teste com uma pessoa antes, a gente acabou contratando ela para um trabalho, um serviço, e a realidade era que ela trabalhava de uma maneira totalmente diferente da nossa e tinha os valores completamente diferentes do nosso também. E nisso acabou que a gente pagou a entrada do trabalho dela, só que o trabalho que ela entregou não valia nem 10% desse valor. E isso foi um aprendizado novo que a gente teve, então vale muito mais a pena a gente encontrar pessoas que estejam dispostas a testar, a fazer parte do time e ver se vai funcionar para ambas as partes, e nem é só sobre a gente, é sobre o trabalho da pessoa, ela se sentir confortável trabalhando com a gente, fazendo o que ela tá fazendo de uma maneira que ela consiga entregar o resultado desejado. Então, fazer esse teste não é só sobre nós, é sobre ela entender se ela também se encaixa nessa equipe da maneira que ela pensou. Um segundo ponto é confiar no seu instinto. Eu, por exemplo, quando eu tive a conversa exatamente com essa pessoa que eu comentei aqui agora, eu já senti que eu não gostei muito, eu já senti que não valia muito a pena investir tempo e dinheiro nessa pessoa. Só que meu sócio falou assim, pô, vamos fazer um teste. A gente nunca também chamou alguém que faça essa função. Vamos fazer um teste, se ela entregar um bom trabalho, vai fazer sentido. Mas, mais uma vez, a gente se decepcionou. A pessoa, em alguns momentos, chegou a ser até sem educação com a gente durante o trabalho e realmente não fez sentido. Ela trabalhava de uma maneira diferente e tá tudo bem. A gente vai encontrar pessoas ao longo desse caminho que vão ser diferentes. E uma outra coisa agora, a terceira coisa e mais importante, é a gente se conhecer. Faz total diferença na hora de você saber se comunicar, saber se expressar, saber se apresentar. Então, você se conhecer, você já consegue passar suas características para outra pessoa. Quando você consegue transmitir isso, ela já consegue te entender melhor, porque ela vai entender por que você tá falando daquela maneira, por que você tá sendo daquele jeito. Pô, eu sou um cara mais acelerado, mais animado. É bom eu saber disso e saber comunicar isso também pra pessoa que tá ali me ajudando, que tá ali trabalhando comigo. Isso vai evitar muitos erros de comunicação, porque o erro de comunicação é o mais comum no dia a dia. Por causa de erros de comunicação existem guerras, existem fim de relacionamento, fim de negócios, e esse é o que você tem que minimizar todos os dias. Você consegue fazer isso se conhecendo, se entendendo. Quando a gente se conhece, a gente consegue entender também nossos bloqueios, aquilo que vem travando a gente, aquilo que está impedindo a gente de agir. Muitas vezes a gente, por algum bloqueio nosso, a gente não consegue tomar uma decisão, falar algo que a gente tinha que falar. Quantas vezes a gente ficou incomodado com alguma coisa que aconteceu e não conseguiu se expressar sobre aquilo? Esse é um hábito muito importante. A gente tem que saber se expressar de uma maneira que não confronte a outra pessoa, saber se expressar de uma maneira que ela entenda o sentimento que aquilo gerou em você. Então, antes de sair acusando, apontando o erro das outras pessoas, das coisas que vem acontecendo, para entender o que aquilo gerou em você. Junto a tudo isso que eu falei, eu acredito que também seja importante a gente entender um pouco sobre liderança. E você consegue se tornar um bom líder sabendo para que direção você está indo. Eu acredito que as pessoas seguem pessoas que sabem para onde estão indo. Você pode reparar que a maioria das pessoas às vezes não tem muita direção, não sabe muito para que caminho seguir. Então, o papel de um bom líder é conseguir direcionar essas pessoas para o mesmo rumo, o mesmo caminho, em um mesmo projeto para entregar o mesmo resultado. Eu acredito que essa é a principal habilidade de um líder que tem que ser desenvolvida. E no meio desse caminho você vai ver que muitas vezes vale a pena uma equipe que rema mais devagar, mas vai todo mundo na mesma direção, do que você ter 3 remando forte para frente e um remando contra. Isso vai fazer total diferença no seu negócio e vai impactar completamente a velocidade que seu negócio vai para frente. Uma pessoa negativa, uma pessoa que você não gosta de trabalhar,
não faz sentido ter na equipe. Aquilo vai te afetar, vai sugar praticamente a sua energia. E eu vejo que a nossa energia é a coisa que a gente mais tem que tomar cuidado, é a coisa que a gente mais tem que preservar no dia a dia. Como a gente lida com as coisas no nosso dia a dia, como a gente aplica a nossa energia no dia a dia para que ela não seja desperdiçada em coisas que não vão gerar resultado. Eu tô pensando em gravar um vídeo puramente só para falar de energia e como isso é importante no seu dia a dia. Você tem uma quantidade de energia limitada que você aplica nas suas ações, na sua rotina, nas pessoas que você conversa. Então você tem que fazer aquilo valer a pena. Você tem que tomar muito cuidado com essa energia. Vai ser ela o maior diferencial que você vai ter ao longo da sua jornada, e tá sendo o maior diferencial que eu tenho ao longo da minha jornada. Eu entender que tem dias que eu tô com energia mais baixa, que eu tenho que preservar mais, ficar mais quieto, ficar mais de boa, mas nos dias que eu tô com energia lá em cima, aí são os dias que eu acelero, que eu boto para quebrar, que eu vou atrás, que eu gravo, que eu produzo mais. A linha da energia não é uma linha reta que você tem, é uma linha cheia de pontos altos e baixos, só que você tem que ter essa média boa. Você tem que, saber que acordar um dia com energia baixa, tudo bem. 2, já começo a me preocupar. 3, de jeito nenhum. No terceiro dia eu já tenho que estar mudando o caminho, mudando a rota, entendendo o que está me causando aquilo, porque se eu não consigo corrigir essa minha rota da energia, eu não vou conseguir alcançar o que eu quero, eu não vou ter disposição para acreditar naquilo que eu acredito e ter energia suficiente para buscar aquilo. Pessoal, gratidão por assistir até aqui, eu estou na missão de trazer mais vídeos aqui para o canal, documentando cada etapa dessa minha jornada, criando um negócio. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, se você quer acompanhar essa minha evolução, eu garanto que no próximo vídeo eu vou estar 1% melhor, pelo menos. E se você quer acompanhar isso, se inscreve aqui no canal, deixa o like que ajuda bastante. Valeu!